tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 23 de julho de 2012, segunda-feira. O verbete é de número 2364. Ele tem 6 páginas, 49 logias e 13 máximos. O tema é desassédio do contrapensene. A especialidade é desassediologia. Quem redigiu o verbete aí com muita classe é o professor Alexandre, que está aí muito bem acompanhado e assessorado hoje. Então, a dupla forte. Agora, definição. O desassédio do contrapensene é a depuração, sob crivo hermenêutico, dos elementos construtivos das objeções ou contrariedades ideativas e o saneamento, neutralização, assistência e harmonização dos elementos intrusivos, emocionais ou energéticos, emitidos ou recebidos. A hermenêutica, exegética e analítica dos contrapensenes. O resquício favorável da pensenidade filosófica afeito à controversiologia, o alto vanguardismo do invexo pensene, o contrapensene carregado no pen, a acalmia íntima para lidar com os contrapensenes, a metapensenidade, a harmonização dos interpensenes, o holopensene pessoal acolhedor de mentais somas e ideias. A desrepressão da discordância, a identificação da tese estabilizadora, a desdramatização da contrariedade mediante o enfoque ao conteúdo, o desassombro cosmoético perante a contrariedade, a extração da tese por detrás do petardo, a estabilização da contrariedade, o discernimento energético, a assimilação simpática das energias, a paraprospecção consciencial, o acoplamento com ênfase mental somática, o debate interdimensional, as paracontrovérsias entre grupos extrafísicos. Agora, nós temos aí, na argumentologia, controversiologia, o tópico com 12 controvérsias científicas históricas, superadas ou vigentes, mostrando de modo racional as contraposições de conteúdos ideativos, permitindo o desassédio dos contrapensenes. Isso aí eu acho que quem está lendo esse verbete deve ler esses 12 itens. Agora, a mega análise aqui com João Paulo. São 20 itens. Antipensene, diferença, criticidade, contrariedade, objeção. Contestação, contraposição, desdramatização, harmonização e abertismo. Discordância, antítese, antagonismologia, desassediologia, contrapontologia. Agora, controversiologia, refutaciologia, autodiscernimentologia, paradiplomacia e holofilosofia. Agora, o verbete aí do dicionário hoje é soliloquiologia, o argumento é intraconscienciológico. Eu chamo a atenção para os 7 itens que tem na conclusão. Agora, ao verbetógrafo. Na parafatologia, página 13, primeira linha, poderia explicar o discernimento energético? O discernimento energético é a diferenciação das energias, quer dizer, seja do modo da energia, do conteúdo da energia, de onde vem essa energia. Então, o discernimento é isso, né? Nós diferenciarmos uma coisa de outra. E isso é possível fazer
com as energias também. E isso é importante, né, no desassédio do contrapensene, porque um ponto central do problema é a diferenciação entre o padrão energético e o conteúdo do pensene. De modo que esse discernimento energético, ele praticamente está sempre envolvido no desassédio do contrapensene, para poder compreender melhor o que é esse contrapensene, qual o conteúdo dele, enfim. Em Efeitologia, página 13, segunda linha, poderia expandir o efeito discernidor da dissipação da cortina de fumaça energética e emocional? Sim. Essa cortina de fumaça energética e emocional, ela é muito comum quando acontece contrapensenes. Quer dizer, o contrapensene, como nós não temos ainda essa cultura, vamos dizer, da objeção, essa coisa, vamos dizer, o hábito, até a competência para argumentar e debater de uma maneira calma, assim, equilibrada, a emoção, ela cria uma dificuldade em relação ao contrapensene. Por quê? Ou o emissor do contrapensene está ansioso, digamos, apreensivo com o que vai acontecer com o contrapensene dele, né? Ou o receptor fica assim chocado, ele fica, digamos, abalado com o contrapensene. Então, tirando essa cortina de fumaça, né, das emoções e do impacto energético também dos contrapensenes, o que tem por trás? Quer dizer, qual a ideia, qual o conteúdo do PEN daquele contrapensene? A cortina de fumaça é esse elemento que impede de enxergar, né? Quer dizer, torna intransparente. Então, tirando isso, o contrapensene se transforma numa objeção. Esse que é o ponto. Na página 14, em Paradoxologia, segunda linha, poderia ampliar o paradoxo do conteúdo útil veiculado na forma entrópica e o paradoxo em desassediar o contrapensene mediante outro contrapensene, no caso, ígido. Bom, o primeiro paradoxo, né, o paradoxo do conteúdo útil veiculado na forma entrópica. Bom, a forma entrópica é a emoção ou a energia do contrapensene. Quer dizer, entrópico significa algo assim, desarmônico, com conflitos, alguma coisa que é, digamos, desorganizada. Então ele tem essa forma muitas vezes. E o paradoxo, né, quer dizer, essa forma entrópica, ela pode ter um conteúdo útil. Por quê? Afinal de contas, uma objeção às vezes traz um elemento que é inesperado, quer dizer, um elemento novo, alguma coisa que não tinha sido pensada. Então, apesar da forma entrópica, o conteúdo pode ser útil, porque é uma objeção. Agora, o segundo paradoxo em desassediar o contrapensene mediante outro contrapensene, no caso ígido. Por quê? No caso, é preciso fazer uma crítica ao contrapensene, quer dizer, é preciso responder a esse contrapensene de modo crítico. Porque não se trata de simplesmente acatar o contrapensene como se fosse uma vitimização, digamos. Quer dizer, eu aceito qualquer contrapensene de uma maneira sem critério, né? Isso não é desassédio do contrapensene, quer dizer, isso é se assediar com o contrapensene. Então, esse filtro que é necessário fazer com o contrapensene é um outro contrapensene, quer dizer, a gente cria uma resposta crítica a esse contrapensene. É isso que quer dizer. Alver Betógrafo, na Megapensenologia, página 12, poderia detalhar o terceiro item. Desconfiemos dos propensenes. Sim, porque o propensene, ele é o contrário do contrapensene. O contrapensene é a objeção, é a discordância. O propensene é o estar pró, estar a favor, é o concordar. Então eu coloquei isso aqui de propósito, porque até eu queria associar com outro aqui, que eu falo do propensene, que é o paradoxo, na terceira linha. O paradoxo do propensene, não raro, ser mais insidioso em matéria de intrusão comparado ao contrapensene.
vamos pensar, por exemplo, na questão do guia cego, né? Guia maurótico, quer dizer, o que é o assédio do guia maurótico, do guia cego? É um propensene que não foi criticado, digamos, quer dizer, há uma concordância entre o assediado, digamos, e o guia cego. É um propensene que eles compartilham. Às vezes, o guia cego fica falando, digamos, ou fica reforçando uma coisa errada da pessoa, fica fazendo propensenes. E, na verdade, isso aí é pior, quer dizer, um propensene de algo errado é pior do que um contrapensene de uma coisa errada. Então, por isso, desconfiemos dos propensenes. Quando há muita concordância, muita, assim... Unanimidade burra. Pois é, o professor Valdo fala, quando a coisa está muito calma, alguma calma, coisa está errada. Desconfie. Tem que vir de Minas Gerais. Na patologia, página 12, primeira linha. Como podemos realizar a identificação da tese instabilizadora? Bom, então, a tese instabilizadora é o conteúdo do contrapensene que gera uma repercussão de instabilização. Digamos, tira a pessoa da zona de conforto, porque aquilo é contrário ao padrão dela habitual, em algum sentido, seja alguma convicção dela, ou o padrão assim, de holopensene dela, quer dizer, instabiliza ela. Então, a minha proposta é, ao invés de recuar diante dessa instabilização, analisar o conteúdo disso. Quer dizer, por que aquilo está instabilizando? Né? Qual o cerne da questão? Então, essa identificação, aí ela exige uma série de fatores. Né? Quer dizer, você tem que ter o discernimento energético, tem que ter a defesa energética, e tem que desenvolver essa questão de análise. Quer dizer, conseguir, digamos, fazer o solilóquio aqui, né, que o professor Valdo fala, quer dizer, conseguir parar e analisar aquilo como se fosse num microscópio, digamos. Você pega aquele pensene e olha para ele e vê qual que é o PEN, qual é o SEM e qual é o N. Fazer essa análise. Pentear com pente fino no micrótomo. Isso. É assim que eu falo. Exato. Na paradoxologia, página 14, terceira linha, poderia detalhar o paradoxo do propensene, não raro, ser mais insidioso em matéria de intrusão, se comparado ao contrapensene. Pois é. O que é pior? Vamos pensar assim. Quer dizer, uma pessoa claramente dando contra nas suas ideias, nas coisas que você faz, ou a pessoa, entre aspas, digamos, puxa-saco, que só fica falando a favor, tudo elogia, tudo, sabe, acha o máximo, e, na verdade, está escondendo, digamos, o jogo em relação aos erros da gente, ou às próprias ideias dele. Quer dizer, o propensene é a concordância. Muito bem. Agora, a concordância, ela pode ser a crítica. Quer dizer, uma concordância meramente por, digamos, acomodação, ou até por manipulação. Quer dizer, você tem pessoa concordando muito, às vezes ela está escondendo o jogo das discordâncias dela e ela tem um objetivo secundário com aquilo, uma intenção secundária. Olha, aqui vai ter uma repetição, mas é outra pessoa, de outra cidade, de outro sexo. Alver Bertol, na Fatologia, página 13, primeira linha. Poderia ampliar a identificação da tese estabilizadora e a neutralização do tabu em criticar. Eu acho que o pessoal está pegando bem o X da questão. Não, assim, você mexeu. Uma de uma cidade é um homem. Sim. Você está entendendo? O outro é uma mulher de outra cidade. Tá certo. Bom, a identificação da tese estabilizadora. Um primeiro ponto é a pessoa não recuar diante dessa instabilização. Por quê? Toda contrariedade gera uma instabilidade. Lógico, porque tira a pessoa do local habitual dela de pensenização. Quer dizer, tira ela de uma situação, de certa forma, uma zona de conforto dela. Tá? Então, o primeiro passo é não recuar diante disso. Quer dizer, não se tornar, não simplesmente refratar o contrapensene. E o segundo passo, então, quando a pessoa consegue não refratar isso, é ela olhar com calma, digamos, ela pensenizar com calma sobre aquele contrapensene, analisando isso, tentando entender qual o conteúdo.
Então, por exemplo, o contrapensene está me dando contra, um contrapensene em relação, sei lá, alguma coisa que eu estou propondo no voluntariado. E tem uma outra pessoa que está dando contra naquilo insistentemente. Bom, uma primeira reação seria às vezes eu fazer vista grossa, sei lá, ou não dar atenção, ou ficar sem pensar em outra coisa. Mas o que a pessoa está falando, afinal? E mais ainda, qual a necessidade dela de falar isso? Por que ela está falando isso? Qual a necessidade dela de falar isso? Aí a gente pensa até a questão do voluntariado como um todo, da importância do voluntariado e da necessidade das pessoas se encontrarem no voluntariado, encontrarem a si mesmas no voluntariado. Às vezes, a pessoa tem o contrapensene e aquilo mostra uma contribuição nova que ela pode dar em relação ao padrão estabelecido, digamos, ao status quo daquele voluntariado. Mas há uma certa tendência conservadora, muitas vezes, que é até natural da sociologia, de manter aquilo, assim, defender, digamos, aquilo que já tá estruturado. E aquele voluntário que tinha alguma coisa ali para oferecer, bate de frente com isso e, aí ou ele se inibe ou sai fora, enfim. Então, isso é a questão da identificação da tese, né, estabilizadora. E o tabu em criticar, a neutralização do tabu em criticar. Quer dizer, existe um tabu. O que é um tabu? É assim um drama, sei lá, uma coisa assim chocante, fantástica e tal, assim que, na verdade, é uma interdição, quer dizer, uma proibição. E se a gente for ver na nossa própria cultura do nosso país, por exemplo, aqui do Brasil, há um tabu muito grande em criticar. Geralmente se estabelece vamos dizer, alguma hegemonia, alguma predominância que domestica o povo, digamos assim. Quer dizer, sempre tem algum discurso que põe a canga, né, nas pessoas e domestica. A tendência são os costumes dominarem as leis. E na sociologia patológica é muito difícil as leis pegarem quando elas vão muito contra o costume. Por isso que muitas leis não pegam no Brasil. Exatamente. Isso é que é o difícil. E o Brasil então, tem a gente tem que fazer a diferença entre leis e costumes. Costumes e leis. E os políticos sabem muito bem usar essa coisa dos costumes, da tendência. E só para complementar, assim, a democracia que cria, que tira o tabu em criticar. É a democracia que faz isso. E como o Brasil ainda não tem uma cultura democrática muito consolidada, a população ainda está assim com esse tabu, né, que nós vemos até entre nós aqui na CCCI muitas vezes, justamente criar esse drama, essa dificuldade de lidar com os contrapensenes. Albert Petzold, na Fatologia, página 13, 7ª linha. A escuta e a ausculta. Poderia explicar a diferença entre esses dois termos? Sim. A ausculta, ela é um aprofundamento da escuta. Que escuta até certo. A ausculta é médica, né? É uma ausculta do órgão. É a hora que você coloca todos os aparelhos da clínica, você ausculta um pulmão. Agora, a escuta é você ouvir pelo celular. Isso não é nada. Quer dizer, é superficial. A escuta é o que você falou. Entrar, né, ali, você escutar algo que está dentro, digamos, que está assim contido dentro de alguma coisa. Então, isso que é necessário. Agora, na parapatologia, página 13, 1ª e 2ª linha. Expandir o discernimento energético. Bom, o discernimento energético, ele, na realidade, ele se desenvolve, ele tem muita coisa aí, ele envolve muita coisa. Então, o discernimento energético é a diferenciação de elementos presentes nas energias. Então, um primeiro discernimento energético seria distinguir entre as próprias energias e as energias provenientes de outrem, as energias que não são as próprias. Outra seria discernir qual, vamos dizer, a qualidade das energias, a quantidade dessas energias, o efeito das energias de outrem no meu energossoma, por exemplo. Tudo isso é discernimento energético, quer dizer, essa capacidade de, como o professor Waldo falou há pouco, de passar o pente fino nas energias e criar, vamos dizer, ou extrair informações dessas energias. Agora aqui,
Poderia ampliar a hermenêutica, exegética e analítica dos contrapensenes? É na Pensenologia, página 12, terceira linha. Sim. Bom, hermenêutica, exegética e analítica são áreas afins, digamos, da filosofia, ou estudos de literatura, vem lá da teologia, isso do passado, né? E diz respeito à interpretação de alguma coisa. Na origem é a interpretação de um texto, né? E aqui na Conscienciologia a gente pode trazer a hermenêutica para a interpretação de outras coisas. Por exemplo, tem até um verbete, hermenêutica da evoluciologia, né? A hermenêutica é a interpretação. Então, eu justamente estou propondo aqui a interpretação dos contrapensenes. Agora, Olha, exegética... Na enciclopédia tem muita coisa sobre hermenêutica, exegeticologia e analíticologia. Elas são complementares, né? São disciplinas complementares. Exegética é mais da história e analítica é mais assim da decomposição em categorias. A hermenêutica é muito usada na religião. É a origem. Devido a eles falar que tem texto sagrado, então eles querem interpretar aquilo de acordo com a cabeça de cada um para poder dominar os outros. Esse é do protestantismo. É um perigo. Na verdade é do judaísmo, né? Na sinergismologia, página 13, primeira linha, poderia comentar o sinergismo nocivo entre o assédio do contrapensene e a transposição precipitada? Sim. A transposição precipitada é um outro verbete que eu já apresentei aqui antes, né? Que diz respeito à junção de conceitos, de paradigmas ou de contextos teóricos muito distintos e que gera um equívoco, né? Gera uma falácia nessa junção. Então, pode acontecer ou haver uma transposição precipitada e não haver o desassédio do contrapensene, justamente. Por quê? Devido a estar associando essas ideias muito precipitadamente, superficialmente, o contrapensene não consegue ser escutado, não consegue ser recebido, porque isso já cria uma reatividade à outra ideia, digamos, a outra proposta. Tá? Então, essa que é o sinergismo. No verbete do DAC, página 37, Definologia, poderia explicar sobre o one-man show mental somático para si próprio? É a hora que a pessoa, por exemplo, vai fazer a autorreflexão de 5 horas. Então, ela vai pensar por si mesma, ela vai aprofundar a sua reflexão, a sua meditação, os seus solilóquios. É aí, então, que a pessoa vai ver o que quer que se passe. Então, ela dá um show para si mesma, em matéria de pensamento, e ela faz isso tudo, nós falamos aqui, a exegética, a análise, a hermenêutica, a interpretação das ideias, pegando um objetivo e ela pensando aquilo durante 5 horas. E o ideal é anotar tudo depois. Isso é que é o one-man show. Quer dizer, a pessoa ela faz um show, dá o show por si mesma, isolada, sozinha. Professor, como surgiu o termo pandeiro? Pandeiro, eu dei o nome lá de pandeiro para fixar o processo, porque ele parecia, o objeto mais aproximado dele é pandeiro. Outro que poderia ser, mas que não é bem, são aquelas espécie de objeto assim para colocar pizza. Aquele objeto parece uma pizza. O pandeiro lembra o processo disso. Só que o pandeiro é aberto, tem até umas coisas que vibram em torno. Ele lá era transparente, muita coisa. Então não é bem uma caixa de carregar pizza, é mais um pandeiro mesmo. É um símbolo, Entende outra coisa? Na verdade. Ele movimentava como se tivesse movimento, e o povo não sentia. Entendeu? O pandeiro, ele vibra, ele para bater, né? Então foi por isso que eu dei o nome de pandeiro. Agora aqui, hoje é aniversário de 7 anos no intercâmbio. A Unicim, União das Instituições Conscienciocêntricas Internacionais, parabeniza a Intercamp, Associação Internacional dos Campos de Pesquisa da Conscienciologia, e completa hoje 7 anos de existência de interassistência com a TARES, e nesta oportunidade estamos diretamente aqui no Rio Grande do Norte, Natal. Queremos compartilhar que estamos há 3 dias trabalhando com as equipes da Intercamp, Natal, Recife e Fortaleza,
na construção de mais um passo rumo à consolidação das atividades dessa instituição, junto ao holopensene da Serenona Rosa dos Ventos. Entendemos, pelo perdão das energias presentes em todas as atividades, que há muito trabalho a ser feito, dado a presença ostensiva dos amparadores e do sentimento de max-fraternidade que permeiam todos os trabalhos esses dias. Compreendemos que esses voluntários, com passageiros evolutivos e com passageiros e companheiros de curso intermissivo, fazem parte da equipe desta Serenona. Nossos votos de sucesso aos voluntários da Intercamp e as melhores energias na consecução do seu papel na Max Proex Grupal. Atenciosamente, Marcelo Silva. Ele é o secretário-geral da Unicim. Agora, gente, eu queria falar para vocês, até escrevi aqui para não esquecer, que nós já somos 158 coautores até o momento. Eles aumentaram essa semana. 158, tá certo? Rumo aos 500. Eu espero que vocês que estão vindo aí, que ainda não fizeram verbete, que chegue aqui. Quem é que vai ser o 159º? Quem é que vai ser? Não, é o próximo que eu quero saber quem é. Vai ganhar alguma coisa? Alexandre. O Alexandre? Arlindo, deixa eu perguntar primeiro. Alexandre. Se permite? Você é um cavalheiro? Você é lógico, ele é um cavaleiro. Ladies, Ele é um cavaleiro. Ladies first. Ladies first. Muito obrigada. Alexandre, Oi, Tânia. olha só, na fatologia, página 13, na terceira linha, no meio da terceira linha, fala um pouco aí da tese e do petardo. Eu tenho mais dois itens para te perguntar. Bom, eu coloquei esse item assim para explicitar o caráter assim instabilizador e às vezes dramático, né, do contrapensene, porque ele às vezes ele é um petardo, né? Quer dizer, o petardo o que é? É um projétil, quer dizer, é um objeto que é jogado contra a pessoa. Soco na cara. Então, muitas vezes isso aí acontece. Quer dizer, o contrapensene ele vem com uma energia antagônica, né? Mas Você o que eu estou querendo defender é isso, de que ainda assim ele tem uma tese. Né? E é necessário fazer essa análise. Isso não é fácil. Não. Não é fácil fazer a tese, né? Beleza. Olha só. Agora Mas é possível. É o ciclo, né? Agora na página 15, tem mais dois. Nessa sequência que você colocou aqui de 12, eu queria te perguntar do 8 Sim. e do 12. O 8 e o 12 aqui na controversiologia. Foram dois nomes que você colocou, aí eu perguntaria. Sim. No item 8, por que você não colocou Copérnico? Se a gente fala da Revolução Copérnica, a gente não fala da Revolução Aristármica. O Aristar, ele escreveu isso primeiro mesmo, né? Ele publicou. Mas, por que você colocou? Porque ele é o primeiro... Porque o Copérnico é que é a revolução, né? Copérnica, né? Eu quis a mudança do Sol. Quis colocar em reconhecimento a ele, né? Porque o Copérnico, ele ficou famoso porque ele criou um modelo matemático para isso, né? Isso. Mas o heliocentrismo, enquanto modelo, não foi criação, não é originado, né? Sim, não foi o Copérnico que fez. Então, eu achei que o correto seria colocar o autor da ideia, né? Que foi o Aristarco. E o 12, né, eu acho que é a mesma coisa que você está questionando. Por que eu coloquei aqui o Vila Nova aqui, não o... Não, Vila Nova, esse eu não conhecia. Então, isso aqui foram estudos que eu fiz, né, na leitura de História da Ciência, e quem é conhecido por essa tese dos iguais curam iguais é o Paracelso, né? Ele que é conhecido justamente por essa controvérsia, mas... O Arnaldo de Vila Nova foi um espanhol, né, que viveu alguns séculos antes, e ele já defendia essa ideia. Então eu quis seguir o mesmo princípio. Eu coloquei lá o Aristarco de Samos e coloquei aqui também ele. Já que eu acessei essa informação, né, que eu encontrei isso, eu quis colocar. Porque eu dava epistemologia e metodologia da ciência, era uma das disciplinas. Certo. E eu não lembrei dessa. Isso aqui está no livro. Isso aqui está no livro da Ana Maria Alfonso Goldfarb, né, que é sua colega química. Sim, é minha colega química.
É? Sim, Muito sim. obrigada. Dá uma olhada, sim. Alexandre, Obrigada pelas informações. Alexandre, aqui no 12 eu ia perguntar, será que está o 12, né? Mas tudo bem, ela já perguntou, mas eu queria saber mais em relação, assim, você falou, os opostos curam opostos, os iguais curam iguais. Não, isso aqui é daquela medicina antiga lá da Grécia, né, dos humores, né, dos 4 elementos, que era terra, água, ar e fogo. Então eles tinham assim, né? Por exemplo, que até os temperamentos era ligado a isso. Então, temperamento bilioso. Então tinha a ver com a questão, né, do catarro, da questão que era predominava o elemento úmido, né, no organismo. Então eles então se viu a questão assim: se a pessoa predominava muito um elemento, você tinha que administrar o contrário. Então, se era o elemento úmido, ou seja, água, então tinha que ser o fogo, por exemplo. Administrava algum tipo de terapêutica para contrariar esse úmido. Nada da medicina antiga isso. E com os alquimistas, né, esse povo depois da química, eles desenvolveram a ideia de que iguais curam iguais e que é uma questão de dosagem. Aí é que vem a confecção de remédios através de venenos, né, de coisas tóxicas. O processo de homeopatia mais tarde. Também, sabe? A própria ideia da vacina também, né, de você criar um anticorpo daquilo ali, né, então isso foi já a medicina moderna ligada à farmacologia, né, aí é que os iguais curam iguais. Agora o número 4 também da gravidade. Sim. Dos também vórtices. Foi uma grande controvérsia de dois quase contemporâneos aqui, porque a gravidade, ela já é uma ideia que veio da antiguidade, né? Ela era uma teoria do Aristóteles, dos corpos graves, que dizia que eram os corpos que retornavam ao seu lugar de origem. Então era um movimento para baixo. Então, por exemplo, um objeto sólido, ele cai. Por quê? Porque ele é feito de terra e a terra está embaixo. Isso é a gravidade, né? O corpo grave. E nessa época aqui do século XVII, com a matematização, né, da ciência, eles queriam criar um modelo, né, para explicar isso a partir dessas outras abordagens. O Descartes representava a tese da mecânica, de uma teoria mecânica da gravidade, que era uma questão de contato, e então a ideia de vórtices, né, que ele achava que essa ideia do éter, isso aí ele já pegou de coisa muito antiga, né? E aí ele misturou isso com essa ideia da mecânica dele, e ele propunha que não existia o vácuo no universo, que só existia o éter e que haviam vórtices, quer dizer, um movimento assim circular, espiral, ao redor dos objetos, e esse movimento espiral é que levava o corpo a cair, digamos. E o Newton já defendeu um modelo puramente matemático, digamos. Ele também não sabia o que era gravidade, né? E ele também defendia o éter nas coisas dele. Olha, daí vem aquele princípio muito inteligente que diz o seguinte: quem deita no chão não cai. Agora, vocês já ficam sabendo. Esse princípio é inteligentíssimo. Não adianta falar. Ele parece ser bobo, mas não é. Quem deita no chão não cai. Eu garanto. Quem deita no chão não... Mas, por outro lado, não anda, né, professor? Não, ninguém falou mais nada. O que interessa é o negócio de cair por causa da gravitação. Sim. Alexandre, a última coisa, eu gostaria que você ampliasse a ideia da frase enfática. Sim. Eu penso que eu entendi, mas não tenho certeza. Bem, a frase enfática diz o seguinte: se a autoevolução consciencial não ocorre sem valorizar a alteridade, a diferença e o novo, então é inteligente discernir entre a eventual entropia e o conteúdo útil do contrapensene. Então eu tentei sintetizar aqui a ideia, quer dizer, que o contrapensene, ele traz elementos novos, quer dizer, elementos imprevistos, diferentes. Pode trazer, não estou dizendo que sempre traz, quer dizer, pode trazer. Então, é necessário desenvolver essa habilidade de decifrar o contrapensene e lidar com os contrapensenes. Nós não podemos simplesmente refratar
todos os contrapensenes e refratar as consciências que contrapensenizam. Quer dizer, é necessário criar algum mecanismo para interagir de um modo produtivo com os contrapensenes. Quer dizer, a gente precisa criar um diálogo, né, com esses contrapensenes, nem que seja, digamos, considerando eles enquanto razões. Então, oferecer razões contrárias a esse contrapensene, não simplesmente refratar o contrapensene, né? Ou seja, refletir, expelir e não interagir com isso. O que é essa entropia? Eu entendi o seguinte: alteridade e diferença está ligado, ligado ao contrapensene, é o contrapensene. Né? Não sei se estou pensando certo. E também a entropia, ela é ligada, vamos dizer, ao conteúdo do contrapensene. É isso? E não. Talvez eu pensei errado, então. Não. É o seguinte, nem todo contrapensene traz algo novo. Às vezes é um contrapensene que é uma reação, digamos, contrária a alguma coisa, vamos dizer, tá? E a entropia pode ser do conteúdo, pode ser da forma. Às vezes a entropia está no receptor, não está no emissor. Às vezes o contrapensene ele é emitido e ele não está entrópico. Só que o receptor reage de uma maneira entrópica àquele contrapensene. Isso também pode acontecer. Então, esse processo da contrapensenidade, a gente tem que analisar ele, fazer essa análise, ver o que acontece, o que ocorre, para não desperdiçar conteúdos que podem ser úteis. Tá, ok, obrigado. E, Alexander, na página 16, você poderia ampliar o item processamento e pressuposto? Sim. Então, processamento diz o seguinte: processamento da contrapensenidade harmoniza os elementos internos do pensene, neutralizando a dissonância entre o pen, o sen e o n. Tá? É claro que isso aqui é o ideal, né? Uma coisa que a gente tem que desenvolver. Eu também não domino 100% isso aqui, não. É uma coisa que eu identifico que é possível fazer, né? E eu estou me esforçando para dominar isso aqui, para desenvolver e dominar. Então, quando a gente consegue processar essa contrapensenidade, há um equilíbrio disso. Então, há essa dissonância, né? Até pelo tabu da contrapensenidade, às vezes o contrapensene ele vem com uma carga energética e emocional excessiva em relação ao conteúdo que ele defende. Então, por exemplo, a pessoa ela emite um contrapensene, que é uma objeção. Só que já vai toda cheia de medo e de defesa, porque já espera que a outra reaja mal. Aquilo já é emitido todo assim, instável e entrópico, né, como a gente estava falando. Então, esse processamento, ele é isso. É essa discriminação, né, do sen, do n, do pen, e assim o receptor, ele procura fazer esse equilíbrio, né, essa neutralização daquilo que está dissonante. Por quê? Dissonância significa que os elementos eles não estão assim bem entrosados. Quer dizer, há assim uma desproporção entre os elementos e então gerando um conflito. O pressuposto, tá? Quer dizer, é assim, o que precisa para a pessoa fazer isso, no que eu estou propondo? Pressupõe a postura de abertismo consciencial, evoluciofilia e neofilia, predispondo a compreensão do inaudito, desconhecido, estranho, porém evolutivamente mais satisfatório. Quer dizer, o contrapensene, muitas vezes, ou geralmente, ele tem um certo gosto amargo, sabe? Você recebe aquilo e não esperava, né? Ainda mais quando estava assim, bem colocado na situação, quando aquilo parecia que estava muito bem, e há um certo desconforto, um certo desgosto em receber, né, o contrapensene. Então, por isso que eu coloco aqui, né, essa predispondo a compreensão desse inaudito, desconhecido, estranho, né, porém evolutivamente mais satisfatório. Isso aqui é a ideia. Alexandre, eu queria na teoriologia que você comentasse, mas antes de comentar a teoria das teorias da alteridade, eu gostaria de dar uma sugestão sobre a teoria da série harmônica, porque eu vejo que ela tem uma relação bem estreita
com o que você traz, por causa da dissonância, que é uma característica que a gente estuda dentro da teoria da série harmônica, e porque o holossoma não fica alinhado. Intelectualmente, a pessoa está muito bem defendendo uma ideia. A ideia em si é boa, mas o descompasso energético, emocional e, às vezes, até somático, não permite a expressão da ideia no nível de harmonia necessário para manter aquilo como uma ideia saudável e rígida. E a gente vê que a desarmonia geralmente está no padrão da energia. E no padrão da energia está a intencionalidade. Então, existe um debate sadio de contrapensenes úteis, que a gente aproveita muito, que são harmônicos, e existe um debate assediado, que ele vem carregado de intenções. Então, o problema do contrapensene não é o contrapensene, é a intencionalidade do contrapensenedor, porque ele acaba contaminando a ideia que era boa com a energia e o desacerto ou a entropia emocional do interesse. Eu queria que você comentasse também essas teorias da alteridade, por favor. Então, me permita só fazer um comentário em relação ao que você coloca. Por mais que eu concorde, digamos, né, que a intencionalidade é um dos principais elementos de entropia do contrapensene, eu acho que numa discussão científica, na ciência convencional, né, vou trazer um elemento da ciência convencional, que eles chamam do princípio da caridade. Tá? O que é esse princípio da caridade? Não quero fazer nada de religioso, não é isso. Mas o princípio de ter interesse em compreender a posição do outro, vamos colocar assim. É o princípio de que você não espera a expressão do outro estar plena, pronta. Quer dizer, você toma a dianteira e procura compreender o que está por trás do que ele manifesta. Eu vejo que esse é o princípio da interassistencialidade, basicamente. Perfeito. Porque é esse, você dá o desconto, tira aquelas energias desequilibradas e aproveita o conteúdo daquilo que veio, dando os devidos descontos. Mas, em certos casos, no caso da parapedagogia, até da TARES, às vezes a gente precisa posicionar a pessoa no sentido da distorção, que ela não percebeu entre a ideia que foi trazida, que é positiva, e a forma como foi trazida, que contaminou todo o contexto, e o resultado lá na frente sai equivocado. Sim, o docente, ele tem que fazer isso, né? Quer dizer, a gente precisa, para poder fazer assistência e poder sustentar o holopensene, né, da assistência. Mas numa discussão científica, é outra abordagem. Quer dizer, existe, claro, você não vai permitir assediar a situação, quer dizer, você vai desassediar, mas o conteúdo é mais importante que a forma, no caso da discussão científica, sabe? Até tem um antagonismo que eu queria chamar a atenção, eu procurei expressar essa ideia, que é o seguinte, onde é que está aqui? Antagonismologia, página 14, deixa eu ver aqui, terceira linha. O antagonismo, instabilidade emocional dos debatedores, instabilidade das ideias ainda não consensuais. É a habilidade psíquica que acaba predominando e não deixa a pessoa trazer o nível daquilo que ela poderia expressar. Agora, eu não faço uma diferença entre a discussão científica convencional e a manifestação da consciência ou a discussão científica conscienciológica. Eu vejo que o campo é o mesmo. A gente só depende, é uma questão de palco, de moldura, de cenário, mas o comportamento, a postura pode ser a mesma em todos esses contextos, como conscienciólogo. Eu acho que a gente pode conduzir a postura conscienciológica para qualquer ambiente, independente do nível evolutivo daquelas pessoas que ali estão. Então, a gente só é necessária a transposição, né? Quer dizer, meu outro verbete que eu até coloquei também, estudei esse assunto. No momento que a gente ultrapassa um limiar entre dois campos, esse limiar, ele exige uma tradução. Não é? Porque você não pode falar a mesma linguagem nos dois lados. Sim. O idioma é diferente. Então, a gente tem que ver qual o idioma que eu vou falar, qual o idioma do assistido. Então, eu vejo que a intencionalidade é que domina tudo. Porque se você chega lá, no meio daquela discussão, dentro de um campo, vamos dizer, completamente diferente, eu até diria oposto, por exemplo, você está ali reunindo com aqueles pesquisadores lá do ITA, do INPE, trazendo conscienciologia. Então, aquilo ali, dependendo da postura do paradiplomata, cientista, informador, ele consegue determinados resultados. E o outro que separa os campos, ele aumenta a contrapensanidade. A gente nota que não há tanta habilidade, às vezes, na pessoa. Isso é um indicador, né? Quer dizer, mas a intencionalidade é um dos elementos. O outro elemento é o conhecimento do outro lado, digamos,
nesse limiar. Quer dizer, é a maturidade. Eu vejo não como só a maturidade, é o conhecimento real, é o dicionário cerebral, é o neuroléxico, é a questão toda da bagagem cognição cultural. de quem é a cognição. vai levar. Cognição de quem eu diria leva. que é o binômio cognição e intencionalidade, Então, na minha vê, posição. a parapedagogia bem feita, ela depende de um nível de autocognição bem profundo, e heterocognição também. Ela envolve, ela engloba todo esse processo, que eu acho que cai dentro dessa teoria da alteridade. Sim. Bom, vamos lá. Nós estendemos o debate. O inversor, na condição de pré-serenão vulgar, tem condições de acabar com a pobreza, a violência, a corrupção política? Isso é trabalho para os revolucionários, serenões e CLs? Qual a melhor maneira de o inversor auxiliar nessas questões? Escuta, eu acho o seguinte, eu vou mais longe. Um copo de água potável limpa, se você jogar no mar, você está ajudando o mar. Porque o mar está muito poluído. De modo que o seu holopensene pode ajudar, seja o que for. Há uma parte que você tem que contribuir. Faça a sua parte, que os revolucionários, serenões e CEs estão muito conscientes do que eles devem fazer. O ponto de partida do raciocínio do desassédio, do contrapensene, aponta para o fato que nem sempre o contrapensene origina-se na consciência desassediadora. Porém, a consciência desassediadora pode fazer o contrapensene em relação ao pensene assediador. Diante disso, seria o desassédio do pensene. Para evitar essa ambiguidade no título, surgiu a inversão. Contrapensene desassediador. Isso é para você, tá? Não, mas é que se eu mudar para esse título, não vou abarcar a totalidade da ideia que eu estou propondo. Quer dizer, a questão não é o contrapensene desassediador, é o desassédio do contrapensene, do auto e hétero contrapensene. Agradeço muito. Vai reduzir, digamos, agradeço a ideia está muito reduzindo. a sua gestão. Fala aí. É bom agradecer. Não, agradeço muito a sugestão e o interesse, né, em contribuir. Mas fica para outra vez. Alver Betógrafo. Agradeço o contrapensene. Alver Betógrafo. Ouvir vozes internas, a exemplo, você vai se dar mal, você vai sofrer, é uma forma de contrapensene? Caso afirmativo, qual a profilaxia principal? Qual a relação da sexomática no contrapensene? Olha, esses, sim, lógico que são contrapensenes, né? E agora, aí a questão fica mais delicada, né? Porque se a pessoa está nessa situação de ouvir esse tipo de coisa, porque já tem um assédio instalado com ela. Não é uma questão que ela está rígida, digamos, para analisar os contrapensenes, filtrar os contrapensenes, que os assediadores estão, assim, explicitamente atacando ela, né? Então ela tem que, em primeiro lugar, fazer o desassédio dela. Quer dizer, ela vai para um laboratório aqui do CAE, que vai instalar EV, é uma questão que é antes de chegar no conteúdo do contrapensene. Você tem que, primeiro, afastar os assediadores de você. Quer dizer, você tem que criar um certo fôlego para você poder atuar, para poder decifrar esse conteúdo. Agora, por que eles estão dando contra em você? Quer dizer, aí depois você vai ver quem que eles são, o que eles têm contra você, por que eles estão dando contra você. Esse é o ponto que eu estou trazendo no verbete, quer dizer, já um pouco mais para frente do que você está falando. No Alver Betógrafo, na página 14, trinomiologia, primeira linha. Poderia aprofundar qual a relação do trinômio motivação, trabalho, lazer com o contexto do verbete? Bom, o trinômio motivação, trabalho, lazer, ele, no meu entendimento, ele faz uma conjugação do mental soma, quer dizer, da mental somática com a produção, né? Com a produção humana, do dia a dia, da rotina. Quer dizer, você leva o trabalho, a subsistência humana, para o mental soma. Quer dizer, você pesquisa aquilo ali, você vai, vamos dizer, enriquecer o seu conhecimento com o seu trabalho. É uma questão de mental somática isso. Então, o ambiente de trabalho é um ambiente que muitas vezes tem os contrapensenes, né? Tem tanto explícitos, né, quanto implícitos. E dentro dessa questão da motivação, trabalho, lazer, um elemento é o desassédio dos contrapensenes. Faz parte do mesmo contexto, digamos assim, né? Na página 15, controversiologia, poderia aprofundar o item 12, terapêutica? Sim.
Então, isso que eu já comentei, né, antes, foi uma controvérsia importante que eu coloquei aqui os dois que formularam essas posições, né? Mas a controvérsia ela aconteceu mais em torno da personalidade do Paracelso, né, que viveu no século XV, foi? Século XV. Então, a questão da terapia, quer dizer, o que cura? Você fazer o impulso, né, vamos dizer, o input oposto da problemática, na medicina, no caso, ou você administrar algo da mesma natureza, porém numa dosagem diferente. Esses aqui eram os dois paradigmas, digamos assim, rivais da medicina. Tá? Então, eu quis trazer isso porque uma controvérsia entre paradigmas, ela mostra bem esse campo nebuloso da contrapensinidade, que cria uma dificuldade de entendimento, digamos, cria uma dificuldade de compreender, né? Então, essa disputa entre paradigmas é assim, muitas vezes parece que é um diálogo de surdos, porque cada um só entende o seu paradigma e não tem uma predisposição a entender o paradigma do outro. O próprio Thomas Kuhn, ele explica muito bem isso, né, na estrutura das revoluções científicas, que o cientista ele acaba desenvolvendo um certo apego pessoal ao seu paradigma e ele tem dificuldade de abrir mão daquilo porque é a biografia dele que está em jogo. Quer dizer, se ele abrir mão daquilo, ele vai ficar mal na foto pessoalmente. Fui criado até os 12 anos, isso é para você, na religião evangélica. Após, abandonei devido à discordância de pensamentos. Comecei a estudar assuntos ligados à espiritualidade. Ao ler os livros, artigos em relação a novas ideias, como espiritismo, energia, observei a preponderância do contrapensene. Diante disso, iniciei o registro dos pensamentos ocorridos durante as leituras e reflexões. Estou estudando o ceticismo. Qual a dica nesse caso? Não ficou bem claro para mim o problema dele, assim. Ele tem contra ele está procurando estudar, agora está estudando o ceticismo. O que você tem para falar sobre o ceticismo? Que é uma escola filosófica. Se você está mandando aqui para a tertúlia, que você estuda conscienciologia, né? O ceticismo, ele é só teórico. O ceticismo é uma teoria da descrenciologia, digamos assim. Quer dizer, é uma teoria da pessoa dar o contra em tudo, de não admitir nada, etc. Eu acho bobagem. Eu acho muito mais negócio, se você está vindo da religião, você estudar descrenciologia. O ceticismo faz parte da história, tem que conhecer e tal, mas ceticismo, agora que nem o professor Valdo fala, quer dizer, cético otimista cosmoético. Quer dizer, é o experimentador, não é alguém que vai dar o contra a priori, que nem o cético pirrônico lá da Grécia. Ele dá o contra a priori. Não, você é cético porque você não sabe a resposta, mas você vai pesquisar para descobrir. Gente, hoje tem uma pessoa que está fazendo aniversário aos 17 anos. Eu queria que vocês dessem aí umas palmas, sabe? É a Kátia. Na página 13, ali você coloca no sinergismologia, o sinergismo inusitado entre tese, antítese, perfazendo a síntese. Né? Essa questão é você expõe o assunto, espera as refutações e chega em síntese, é basicamente isso? Bom, isso aqui é da dialética, né? Isso é da filosofia. Então, dentro da filosofia dialética, principalmente do Hegel, ele coloca o seguinte, né? Que o desenvolvimento das coisas se dá através de contradições. Você tem uma tese, quer dizer, é o ponto de partida, é uma afirmação. A antítese é aquilo que falta na tese, é uma lacuna, é algo que dá o contra. E a síntese não é um mero somatório das duas, é uma nova tese, quer dizer, é um outro ângulo, é um outro olhar, um outro ponto de vista em relação ao tema. Por isso que eu coloquei o sinergismo inusitado. Porque nunca se espera, aquela síntese ela é sempre inesperada, é uma coisa nova que surge. Então, eu acho que tem muita relação aqui com o tema, né? Porque o contrapensene, ele pode, depurado de toda a entropia problemática, ele pode ser fecundante, quer dizer, ele pode gerar alguma coisa nova. Geralmente ele é fecundante, né? Se for bem interpretado. Se Sim. for. Agora você também coloca ali, acho que faltou
um acento na ciclologia, na segunda linha, na antítese ali, né? Sim, sim. E outra já questão, corrigiram aqui, sim. no colégio invisível você colocou ali assistenciologia. Hoje o pessoal usa mais interassistenciologia no nome do colégio. Hoje o nome do colégio é interassistenciologia. Obrigado. Outra questão que eu queria saber contigo é a pessoa do contra, né? Porque tem aquela pessoa que é do contra. Você fala e ela sempre está contra aquela argumentação. Onde está o exagero principal? Onde é que está o trafar aí do... Eu te aponto duas coisas, tá? Uma, a pessoa do contra, muitas vezes, ela tem um bloqueio que ela não resolve, então ela tem uma carência, né? Que ela precisa estar o tempo inteiro demandando energia para aquela questão dela. Então, ela tem uma contrariedade ali por causa dessa situação mal resolvida dela, né? Um bloqueio, alguma coisa. Então, isso é um ponto. Agora, outro ponto é, com o desassédio do contrapensene, criar ambiente para ela expor a contrariedade de conteúdo que ela tem. Agora, isso é uma coisa muito interessante. Por quê? Se a pessoa ela é do contra, mas ela tem uma intenção de ajudar, se ela for, vamos dizer, auxiliada nessa carência dela, ela tem uma tendência a mudar de posição e contribuir, porque ela vai se sentir num ambiente predisposto para receber aquilo que ela tem para dar, se ela tiver uma intenção lá, no fundo, de ajudar. Agora, se for feito esse desassédio do contrapensene e a intenção dela não for de ajudar, mas for simplesmente perpetuar o conflito dela, ela vai embora, né? Porque ela não vai ter ambiente para ficar ali vendo que as outras pessoas não têm animosidade em relação a ela, que é o que ela quer. Quer dizer, ela quer despertar animosidade. Quer dizer, se ela não encontra essa animosidade, mas ela encontra interpretação do que ela está dizendo, tem alguém escutando o que ela está dizendo, ou ela vai, se ela tem boa intenção, ela vai ficar, ou ela vai embora, porque ela vai se sentir constrangida ali. É isso que eu já observei muitas vezes. Porque a gente percebe que se ela bem trabalhada, ela tiver boa intenção, ela acaba virando um ótimo pesquisador também, né? Claro, porque o pesquisador, ele tem que fazer contrapensenes. Não tem como uma ciência evoluir sem contrapensenes, é impossível. E não tem como a consciência evoluir sem contrapensenes também. Nós temos que dar o contra naquilo que nós discordamos cosmoeticamente. Nós temos que dar o contra, nós temos que fazer os contrapensenes. A questão que eu trago é como lidar com esses contrapensenes, né? E não, como é que chama? Não tornar a solução pior que o problema, quer dizer, se assediar com o contrapensene e ficar enrolado. Pior a emenda que o soneto. Okay. Alexandre, lá na lista da controversiologia, na página 15, sim, o item 2, eu sugeriria para você, ao invés de formação da Terra, colocar mobilidade continental, já que as duas teorias não se referem à formação da Terra, né? E sim a... Tá, deixa eu te fazer uma pergunta então. Tá? Sei que você é da área, você é geógrafo, né? Olha só, dentro do que eu estudei aqui, né? Esses autores que davam contra no Wegener, tá? Eles não discutiam a mobilidade continental, porque eles não admitiam que os continentes eles eram... Isso aqui me deu trabalho para eu definir o que eu colocaria aqui, se era a formação da Terra, a mobilidade continental, eu não sei, porque eles sequer admitem o problema. Você acha que deve colocar igual? Acho que sim, porque assim, a teoria da deriva continental, ela só explica a questão da mobilidade dos continentes exatamente. Porque sim, a formação da Terra já é uma história muito mais distante, muito mais antiga e que aí entraria em outros termos, em outras questões, entende? Formação de astros, formação de planetas, estrelas, esse tipo de coisa. E aqui a gente está especificando a superfície terrestre. Tá certo. Então qual seria o melhor aqui, você acha? Mobilidade continental, eu acredito. Eu não fiquei confortável com isso, assim, quando eu pesquisei, tá? Porque eu via que estava conectado com a formação da Terra a teoria da mobilidade continental. Eles estudam junto uma coisa com a outra. Uhum. É o que eu vi nos meus estudos. Essa é a tendência, até porque o Wegener, por exemplo, ele era um meteorologista, na verdade, sim, né? Então, eles tinham... geografia você tem que estudar realmente um pouco de tudo. Né? Esse Wegener é uma personalidade bem interessante, que eu não conhecia, né? Muito polêmico, e disse que ele era um grande cara. Foi um grande, muito bom. E aí, só uma pergunta.
assim, você não chegou a avaliar assim a necessidade de fazer uma lista de tipos de desassédio do contrapensene, alguma coisa do gênero? Pelo menos eu não encontrei no artigo, mas se valeria refletir sobre isso? Eu não cheguei a pensar, uma tipologia. Eu tentei assim explicar o que eu acho que é o mecanismo desse desassédio, digamos, mas tipos não me pareceu assim muito. O que você tem o que você pensa de sugestão? Eu coloquei aqui auto contra pensene e hétero contra pensene, mas quais tipos poderia ser? Eu não sei, eu não pensei nisso. Essa ideia me surgiu principalmente quando estava refletindo sobre qual seria o tipo de contrapensene mais difícil de desassediar, por exemplo. Ou, por exemplo, seria aquele que a pessoa vem com uma ideia, mas vem com essa discussão que você estava fazendo com a Malu, assim, né? A questão já vem meio assediado, já vem meio entrópico, e aí você tem que fazer todo um trabalho de discernimento. Ou aquele que é mais escondido, que na verdade é o contrapensene não dito, que é o próprio que às vezes está por baixo, sabe? Então, assim, são formas de lidar diferentes, porque são naturezas de contrapensene diferentes. Então, eu pensei que talvez existisse uma... Assim, eu acho que a diferença é de grau em termos do peso no N, no SEM e no PEN, eu diria, tá? Então, você tem contrapensenes que têm muita energia e quase nenhum conteúdo, sei lá. Tem contrapensenes que têm uma emoção enorme, muito assim, exacerbado. Isso aí já é tipo. É isso que eu penso. Isso são tipos de contrapensene. Agora, o mais difícil é que aí tem muita relação com o fôlego da pessoa que vai fazer esse desassédio também. Tem muita relação com isso. Eu não sei. Até gostaria, hein, professor? Tá bom, ele está escrevendo ali. Gostaria de saber a sua opinião sobre isso. Certo, você está ótimo. Queria saber a sua opinião. Qual o senhor acha que é o contrapensene mais complicado, assim? Não sei. Pensene mais complicado. Contra pensene, não sei. O contrapensene mais complicado é aquele que a pessoa inventa uma palavra, um processo no PEN fantasista. Entendendo? Porque aí uma dificuldade, cria uma assim, dificuldade falsa, fantasista, falsa. Enrola toda a pessoa. Esse aí é que é o complicado. Agora, não é fácil. Uma proliferação errada de neologismos, por exemplo. Eu estou escrevendo aqui agora. Há bilhões de escravos ainda na Terra. Baseado em quê? Escravo da ignorância. Ignorância evolutiva. Inteligência evolutiva. Falta inteligência evolutiva. Então, esses são escravos da ignorância evolutiva. Eles não sabem nada da evolução. São bilhões. Sequer cogito que você pode sair do seu estado. Agora, veja, esses são a turma aqui nessa dimensão da Robex. E esse da fisicamente da baratrosfera. São bilhões. Professor Valdo, sim, aqui em cima. Por que veio essa ideia para o senhor? Por que o senhor falou sobre... Por que, nesse debate, nesse verbete hoje, veio essa ideia para o senhor? O senhor escreveu Escravos da Ignorância. Eu estou estudando aqui há muito tempo. Eu já fiz até agora 15 ideias básicas. Sobre... Desde que nós começamos aqui. Qual é a temática? No intervalo eu vou aproveitando para ver. Às vezes vocês mesmos sugerem as ideias. Tal. Então a ideia é contra Pensene. Qual é a ideia básica? A ideia do contra Pensene é a ignorância. A maior parte dos contra-pensantes que eles falam a meu respeito e as coisas que eu trato da conscienciologia, falta a inteligência evolutiva. É ignorância. É isso que eu estou pondo aqui. Com a inteligência evolutiva, tudo se abre. A cosmovisão, as coisas melhoram. Inteligência evolutiva. É tanto que eu gosto de chamar IE. Mas não é, veja bem, não é os Beatles, né? Vai cair no iê, daqui a pouco. Lá, iê. Meu é só iê. Tá certo? Alexandre, você vê essa raiz de belicismo que aparece no contrapensene, e você vê o contrapensene do Serenão é o antibelicismo. Ele tem um contrapensene chamado antibelicismo. E hoje, me parece, assim, pelo menos na minha percepção, nos estudos que eu costumo fazer, eu encontro a raiz do belicismo, da tirania, em
certos contextos nossos. Então, a discussão de qualquer nível, ela vai contaminada por esse belicismo implícito, subjacente, que é o contrapensene do serenão, para nós. É a admiração e discordância dele para nós. Quer dizer, o pacifismo dele é o antibelicismo, é um contrapensene. Em nós, com o belicismo. Dando contra no belicismo. Só que o contra dele é pacifismo. Então você vê, a gente aprende com o contrapensene dele, que é antibelicista, pacificação, e a gente vê que o nosso contrapensene, mesmo quando traz uma ideia interessante, ela vem ainda contaminada pelo belicismo. Por causa, eu vejo muita relação com isso que o professor Walter falou agora, quer dizer, com aquele contexto em que não tem inteligência evolutiva ainda. Quer dizer, a falta de inteligência evolutiva cria um entrincheiramento. Né? Um entrincheiramento. Aí é que dá Há bilhões de escravos ainda na Terra, escravizados pela ignorância da inteligência evolutiva. O quanto a inteligência evolutiva? A ignorância. Seria inteligência evolutiva aquele glimpse, aquela faísca para sair da baratrosfera, para a pessoa sair? Tudo não é isso para fazer o curso intermissivo. Se a pessoa não tiver pelo menos uma nesguinha, um lampejo, ela não vai para o curso intermissivo, não dá. Paulo, você fala nos 700 experimentos que o soldado é um escravo de uniforme. Ele representa o holopensene do belicismo. Não, é outra coisa. Uma pessoa que está numa companhia, ela não pensa... O cara, o soldado raso, não pensa por si. Ele tem que pensar o que o chefe mandou, a patente. Né? Ele é uma alma grupo. O superior, o oficial. Porque aquele é que ele, vamos dizer, exterioriza o pensamento do grupo. Que é o processo do mega sediador e o grupo, né? Agora, outra coisa que eu escrevi aqui é o seguinte: sabe, não é quem crê, e sim quem vivencia. Isso aí é a súmula da descrenciologia. Alexandre? Sim. Oi. Aqui na controversiologia, sim, o item 5 da hipnose, você poderia explicitar aqui essa controvérsia aqui do Mesmer e do Freud? É uma coisa muito interessante, né? Porque a gente, estudando a história da psicologia, né, a psicanálise, ela veio do mesmerismo, né? Quer dizer, a psicanálise, o Freud, no início, ele usava hipnose. Agora, hipnose é o quê? Mesmerização. Isso é hipnose. Quer dizer, quem criou esse negócio foi o Mesmer. Antes dele, teve uns precursores lá. Teve outros antes. Mas o Mesmer é que disseminou esse negócio. Então, eu coloquei aqui por quê? É interessante, né, que no século XIX foi feita uma clivagem, né, do parapsiquismo. Porque dentro da controvérsia que tinha epistemológica, o parapsiquismo fazia parte desse caldeirão. Só que em algum momento isso foi clivado, como sempre acontece. Né? Quer dizer, o parapsiquismo ele tem assim ciclos. Ele vai e volta dentro da história da ciência. Quer dizer, quando tem uma crise paradigmática, o parapsiquismo volta. Mas quando essa crise se resolve até hoje, ele some. E vai de volta para a religião, para a arte, etc. Então, essa que é a polêmica, quer dizer, é a visão. A hipnose é o quê? É magnetização ou é um processo ligado ao inconsciente da psicanálise? Mas a minha questão aqui era porque a gente estudou isso na psicologia. O Freud usou a hipnose enquanto um método, mas acho que ele não se preocupou em estudar a hipnose em si. Claro. Então eu não sei se da parte, pelo menos ali do Freud, acho que não tem nem elementos para se criar uma controvérsia. Não sei se você entendeu. Sim, o Freud, ele usou enquanto instrumento. Tirando o corpo fora completamente, depois de hipnotizar as pessoas em semi-possessão, tirar o corpo fora e não querer assumir isso nesses experimentos que eram feitos no Hospital La Salpêtrière, lá em Paris. Mas ele, por tirar o corpo fora, eu acho que por não insistir, não fundamentar nada, acho que não criou nada suficiente nem para manifestar uma controvérsia. Olha aqui, ó. Não sei se você entendeu. Olha aqui, ó. No enunciado. Achei muito assim, acho que o Freud não tem nem contribuição em termos do que vinha a ser hipnose. Ele usou, ok. E ele mesmo desistiu disso. Não tem uma teoria da hipnose. Não tem nada. Eu não entendi por que colocar o Freud do outro lado da balança. Poderia ser o outro. Na verdade é o seguinte, ó. Eu quis, assim, ó. Eu entendi, tá? Quer dizer, não há... isso aqui não é uma controvérsia como as outras, tá? Eu quis colocar de propósito, tá? Por quê?
é um ponto nodal que mostra essa cisão, essa clivagem do parapsiquismo da ciência convencional, entendeu? Na contemporaneidade. Por isso eu quis colocar. Mas, de fato, não é uma controvérsia, assim, que houve um debate. Mas tem outras aqui que também não é. Entende? Na verdade, eu é que fiz, eu juntei isso aqui, eu fiz controvérsias de paradigmas, digamos. Não necessariamente a controvérsia entre as pessoas. É isso que eu tentei fazer. Eu tentei compor, assim, mais voltado à questão da contrapensilidade mesmo. Entende? Para mostrar o holopensene da controvérsia. Mas é nesse sentido. Alexandre, com certeza, esse debate deve ter ocorrido em termos de, vamos dizer, multidimensionalidade. Quer dizer, havia uma questão de se o parapsiquismo entrava ou não na ciência, né? Até o professor, né, tem muito a ver com isso, né? Do tempo do Zéfiro, etc. Né? É bem dessa época, né, esse debate. Você vê que aqui, em vários desses exemplos que você deu, um foi a geração fetal do outro, na verdade. Não foi nem controvérsia, porque um desenvolveu até o nível que ele alcançou e o outro foi adiante. Quer dizer, um ouviu cantar o galo, não sabia onde. E o seguinte pegou, aproveitou aquela ideia, como aconteceram com várias teorias. Mas tem uma sobreposição, assim, né? Geralmente esses dois têm uma espécie de sobreposição dos paradigmas que é uma disputa. Por exemplo, esse do ímpetus, né, e da inércia, foi antes e depois, mas teve um debate muito forte disso, né, porque estava em jogo a visão antiga da ciência, do Aristóteles, e a visão moderna matemática, né, mas foi posterior. Aquele livro que você me emprestou sobre o mesmerismo na Revolução Francesa, é a primeira vez que eu vejo referência aos participantes da Revolução de alto nível, eles mexiam todos com energia. O povo todo ali sabia alguma coisa, frequentava as sessões, estava envolvido. É a primeira vez que a gente vê falar isso. Não tinha ninguém falando da harmonia isso. universal, Sociedade da Harmonia. Marat, por exemplo, tinha, todos eles. Porque todo mundo mexeu com energia naquela época, todo mundo, Valdir. Agora, coitado do Zé, ele está fazendo muita força para acabar com a boneca. Uma coisa esquisita, né? Está lá isso aqui. Boneca. 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 Brinquedo. Como é que a sociedade escraviza a mulher? Sim. Sim, já começa por aí. Vocês já viram que eu nunca dei boneca aqui para pessoa nenhuma. Boneca. Ou pior, Barbie. Nós estamos vivendo a fase da anti-boneca. Está claro? Eu preciso explicar mais. Vamos ver, Otânia, você não está de acordo? Fala aí. Tá? Não, professor, como é boneca. Boneca. E como é que essa... Isso, a Barbie. Como é que a gente pode... o senhor pode caracterizar essa fase? Eu chego e falo assim, a rainha da Inglaterra é uma gracinha, uma Barbie mocreia. Isso é anti-boneca. É uma mocreia Barbie. A mocreia, a Barbie diz aqui em Foz, professor, quais são as características dessa fase? Mas isso vai acabar com a boneca. Com isso que eu estou fazendo? Fazendo o quê? Estou fazendo a redenção e a independência das mulheres. Então, mulheres e homens... Viva a anti-boneca! Mas mulheres e homens podem fazer isso? Hein? Mulheres e homens podem atuar Nós todos efetivamente. Temos que juntar as forças para acabar com as bonecas. Qual é a característica, professor, desse jeito? A boneca é a escravização da mulher. Aldo. Agora, na Invex, nós estamos já estudando isso em alto nível. Agora, você ouviu o absurdo, né? Há bem pouco tempo, começou criaram boneco para os meninos. Porque para ficar... Foi. Por isso é que criaram aqueles super-heróis. Capitão Marvel, Capitão América, Batman, tudo boneca. E tem aqui uma outra boneca. Para os meninos brincarem também de boneca. Eles usaram muito de força, né? Professor, tem o namorado da Barbie. São os Transformers. Tudo é boneca. Transformers. Aqueles caras, robô humano. Esse negócio... O senhor conhece, falando desse negócio de Mesmer, o senhor conhece o Van Helmont? Quem? Van Helmont. Foi anterior ao Mesmer, parece que ele era muito bom. Esse dominava a energia, parece. O Mesmer aprendeu muita coisa com ele. O Helmont.
Helmont. Von Helmont. Esse aí era ele escreveu, ele era médico também. Mas olha, escreveu, ele dominava a energia. Parece o Mesmer, não era tanto. Hipnose é desde a antiguidade. Não é da agora, não. Mesmer ficou com o negócio e tal, mas o negócio não vai. Pegou, As iniciações, muita coisa, tudo feito na hipnose. Muitos de vocês já foram tudo hipnotizados, sei quantas vezes, quantas vidas, quantos corpos. Agora nós estamos na antiboneca. É outra coisa. Entende? Pois é. Oi, aqui. Anti-boneca e anti-arma de brinquedo também, né? Pois é, mas agora a boneca é que afeta maior número, pode olhar, porque afeta o mulherio todo. O negócio é seríssimo. Você já viu coleções de boneca de porcelana? Já. Então, é impressionante. Aquilo cria mais fanatismo do que a hoploteca, quer dizer, a coleção de armas. Tem homens que colecionam, inclusive, né? Tem. Eu conheci homens que não eram homossexuais, que colecionavam boneca de... Então, umas alemãs que tem, que são... Você olha para ela, aquilo resplandece. É impressionante. Você já viu também, né, a coleção? Não, uma perfeição. Coloca tudo, você põe roupa. Outra coisa, tem umas que tem até o wardrobe, quer dizer, o armário de roupa especial. Sovaldo, tem uma boneca que a minha neta tem, ela tem o peso de neném, tem a feição de neném, cabelinho ralo de neném, é igual uma criança. Agora, e aí você faz tudo com a criança. Tem homens que não gostam disso, porque eles gostam da boneca inflável. Essas também nós temos que acabar com elas. Essa aí é o top lá na frente. Então pega todo mundo esse negócio. Então nós estamos vivendo a era da antibonecologia. Agora, sinto muito, mas tem uma lógica danada. Vocês nunca ouviram falar, nem viram isso escrito. A antiboneca. Só eu que já falei nisso, já escrevi. Não tem parte nenhuma, eu procurei. Antiboneca. Que tem as bonecas de bebê, mas tem as bonecas de adulta também, tipo Barbie, que lançam um padrão. Mas agora, assim, a mais séria é inflável. Vulgar, digamos, um padrão. A boneca inflável, peça de homem. Professor Valdo, aqui, professor Valdo, você pode me informar qual foi a intenção primeira quando se criou a boneca? Porque eu me lembro, por exemplo, na minha infância, e o poder aquisitivo não era de adquirir uma... Eu vou te dar aqui qual é a ideia do Victor Hugo da época que eu procurei aqui quando nós estamos falando. Veja só, como é que era a ideia antiga que ele repetiu, porque ele fazia as coisas do ambiente, ele era um literato, romancista. A menina sem boneca é tão infeliz e absurda como a mulher sem filhos. Victor Hugo. Você quer coisa pior do que isso? Isso é terrível, isso aqui. Agora veja, fundamentação da maternidade. Victor Hugo. Como é que fica? Sai dessa. A menina sem boneca é tão infeliz e absurda. Não, melhor é usar essa palavra, absurda. Como a mulher sem filhos. Quer dizer, a ideia da maternidade. Tudo tem que ser parideira. Tem que cuidar disso. É um animal fêmea, a mulher. Ele não viu que estava fazendo mal para as mulheres. Ele não. E outra coisa, Victor Hugo não era um cara burro. Mas acho que essa é a ideia. Vocês estão entendendo como é que aqui, cada século que passa, a gente tem que adquirir um pouquinho mais de inteligência, para não entrar no bico disso. Passado é uma coisa que a gente, a maioria tem que sepultar mesmo, esquecer. Acabar com isso. Então, a lavagem cerebral, seja lá por Victor Hugo... Ela começa na bactéria. Quem fez a primeira lavagem cerebral foi uma bactéria com outra. E tem algumas que são assim. Algumas que atacam a gente, os processos todos que atacam a gente até hoje. Entendi. Essas, por exemplo, que pegaram o teste, tudo é. Pois é.
Mas isso... Você quer falar? Isso não tem base religiosa, esse pensamento dele aí da maternidade? O que tem? Não tem base religiosa isso aí? Tem base de tudo para fazer média. Os literatos todos procuram fazer média para vender os livros. Victor Hugo escrevia romance, um monte deles. Ele até se isolou para poder escrever mais, para fazer as coisas todas. Mas tudo era romântico. Ele é um dos grandes românticos da França. Agora veja, tudo furado. Então hoje eles estão ressomando e tudo, não quer nem saber dos livros que eles escreveram antes. Eles querem esquecer isso. Eu já encontrei gente, eu não posso falar, que sabe que não quer saber disso. Eu encontrei já consciência e consciência, que escreveram e que não quer saber do que escreveram. Boca de siri. Não quer saber, não fala que sou eu. Eu prometi que não vou falar. Não é todo mundo que fez dicionário. Entendeu? Os dicionaristas, lexicólogos, a gente não pode falar. Mas, por exemplo, certos romancistas têm que ficar calados. Idem com a mesma data e assinatura com as mulheres. Tá certo? Professor, quando a consciência evolui, vai encontrando mais contrapensando no decorrer da evolução. Se estiver correto o raciocínio, poderia ampliar? Fala você, que saiu da sua área. Concordo. Eu acho que fica... por hipótese, eu acho que quanto mais evoluída a consciência, mais contrapensênios ela tem. Lógico. Quer dizer, mais ela tem que dar o contra a mais coisas de uma forma mais enfática. Agora, olha só. Maior o nível de assistência também. Por quê? Pensa só, como é que se vai assistir alguém sem dar o contrapensene? Por exemplo, o amparador ele tem que ter o contrapensene em relação ao assistido. Quer dizer, lógico, entende? Então, quanto mais avançado, mais... E aí entra a cosmoética, a questão da economia de males, né, tudo, vai ficando cada vez mais complexo de lidar com os contrapensenes, né? Como é calculada a ficha pessoal? Somente os evolucionários sabem como calcular? O cálculo é feito à base de números e quando alguém realiza algo bárbaro, recebe pontuações negativas? Olha, presta atenção. Você é o Moda que está perguntando. Presta atenção a uma coisa. Tudo que nós temos aqui na Terra é caricatura do que tem extrafisicamente. Então agora vamos pensar. Todos os cálculos que tem aí da matemática, da engenharia, da ciência convencional, tudo isso é caricatura do que os serenões sabem e usam. De modo que pensa bem como é que é essa ficha. Entende? Raciocina por aí que você vai ver que isso tudo que você está pensando está muito grosseiro, muito superficial, muito rudimentar. A ficha é muito mais séria do que isso. Eles já têm aquela noção instantânea. A ficha deve ser daquelas que hoje estão tentando fazer. Eu, em vez de usar essas chaves no negócio da porta, eu chego lá e dou uma piscada, assim a porta abre. Depois dou uma piscada no outro olho, ela fecha. Extrafisicamente é isso. Professor, eles estão caminhando para isso. Nós vamos chegar lá. A ficha ela tá assim implícita na psicosfera da pessoa? O problema é o seguinte, a pessoa traz no paracérebro, já vem a ficha. Eles assimilam por aí. Aí sabe tudo. Não precisa carregar nada. Já pensou, o cara vai trazer os arquivos de milhões de vidas da pessoa? Não tem volume. Vai carregar? Não existe volume. Manda as carretas! Não existe isso. Está tudo paracérebro. Tem o paracérebro e o amparador evolucional, eles decodificam aquilo ali de acordo com o que eles querem. Aqui, ao passo que você começa a ficar mais vivo com a desassedialidade do desperto, você começa a pensar tudo na base do paracérebro. O Zéfiro já faz isso, ó. Agora veja, eu demorei mais ou menos 20 anos para poder falar em paracérebro. Se eu falasse antes, todo mundo começava a rir. Professor Valdo, aqui é a Rosa, no seu dicionário, BAC. Eu queria que o senhor explicitasse mais a argumentação sobre, principalmente sobre essa ascensão evolutiva. A ascensão evolutiva. O caso todo é o seguinte, na qualidade de aspirante à ascensão evolutiva,
A consciência lúcida mede a coerência entre a qualidade da intenção e a ação pessoal pela autocosmoética. Qual é a qualidade da sua intenção? Você tem que começar a pensar nisso. O que você pensa? Há muita abobrinha na sua cabeça, atrás da testa ainda, todo dia? Ou você já liquidou com as abobrinhas? Assim temos de selecionar sempre os objetivos disponíveis para nós no holopensene da vida intrafísica. A existência pragmática, quer dizer, prática, objetiva, vivenciada, exige a concretude dos fatos e parafatos. Por isso, toda meta disponível deve ultrapassar a teoria. O subjetivismo do solilóquio sempre ajuda a melhorar a existência interdimensional da consciência, atenta à autoverbaciologia. Verbação é você fazer primeiro para depois você falar. Então, tudo que nós estamos fazendo, se tem algum valor, você tem que demorar de 10 a 20 anos para poder falar naquilo. Senão, está furado. Está exagerado, está se antecipando, está colocando o carro adiante dos bois. E outra coisa, o povo não vai entender você, eles vão combater você. Agora, a hora que você fala que já tem uma coisa construída, ninguém pode falar nada. Aí, então, quando o senhor coloca aqui, a coerência é a intenção da ação pessoal. Depois, mais tarde, o senhor fala que a existência pragmática, ela vai depender dos fatos e dos parafatos. Depois é que vem o solilóquio em cima desses fatos e parafatos. Não, depois é que intensifica o solilóquio, porque o solilóquio sempre existe. Solilóquio é a sua palavra mental. Sim, é aquilo então, que você está quietinho e está mais pensando. Profundas. Aquilo que você está pensando por você. Isso é solilóquio. Agora, existe aquele solilóquio espontâneo da própria vida, de todo dia, de toda hora, em qualquer lugar. E existe aquele solilóquio das 5 horas. Então. Você vai fazer uma autorreflexão de 5 horas. Aí é uma técnica. Você está fazendo intencional. Você está autoconsciente de pensar. Isso muda tudo. Então, depois da triagem... Uma das coisas que tem mais no dicionário é a técnica da autorreflexão de 5 horas. Eu faço isso, falo lá mais de uma dúzia de vezes. Professor, então, depois dessa concretude dos fatos e parafatos, é que vai se levar, então, para a reflexão de 5 horas, para chegar a uma reflexão mais profunda. Porque antes não adianta, a pessoa ela faz solilóquio espontâneo. Eu sei, isso a gente quase acontece sempre com com a gente fantasia toda hora. sexual e fantasia de outras bobagens. Solilóquio, fantasia sexual é a pior coisa que tem. Marinha, no raciocinar com paracérebro. Aí eu fiquei perguntando assim, precisa do parapsiquismo, do universalismo e de uma lógica ou coerência cósmica. O que precisa mais? Por exemplo, eu falo para você assim, é raciocinar com cérebro ou paracérebro a hora que você pensa em gênero humano? Cérebro. Então, por aí você já tem uma ideia. O que é raciocinar com paracérebro? Então, eu pensei nessas 3 coisas. Cosmoconsciência, o fenômeno da cosmoconsciência. É paracérebro. Paracérebro. Mas assim, o senhor está aqui no dia a dia, o senhor não está em cosmoconsciência o tempo todo. O que é raciocinar aqui como desperto? É você pegar tudo que é do cérebro e levar para o paracérebro. Aí você vê. É parapsiquismo. Tá, tem relação, toca, fala alguma coisa, tem algum sinergismo? Não. Então, toca fora. Pega o outro. Tem? Eu faço isso o tempo todo da minha vida. Tudo que eu vejo. Então, por exemplo, a campanha do antibonequismo é perfeita. É paracerebral. É pensar com paracérebro, né? Agora, veja, para a pessoa chegar a entender isso, você tem que explicar tudo, porque tem um gap enorme entre os costumes bobocas que estão aí com a realidade extrafísica que está aqui. Ó, tem que preencher esse aqui, ó. Alexandre. Então, eu pensei nessas 3... Por isso que eu demoro tanto até falar nas coisas. Eu pensei nessas 3 condições, que é o parapsiquismo, o universalismo e uma lógica ou coerência cósmica. Eu já te dei um exemplo aí, você viu. Mas aí tem outras coisas. Professor, o cérebro, só lhe perguntar uma coisa. O dicionário cerebral analógico, ele é o mecanismo de tradução do cérebro para o paracérebro? É, né? Agora, veja, ele começou. Agora, a qualificação dele é que mostra o paracérebro. Isso é a tradução do cérebro para o paracérebro. Tem que criar uma Por isso que comunicação. a gente fala na ordem. Entendeu?
aquele que é apenas um sinônimo, sinonímico, depois um antonímico, e por aí vai, até chegar no poliglótico. Esse que é o processo. Mas agora, o de ideias afins é que é a coisa mais séria que tem, que é a numeração. Porque a listagem. Para a gente trazer o conteúdo do paracérebro para o cérebro é analogia, né? Você tem que usar de analogias. Não, porque tudo é analógico. Presta atenção, tudo é analógico. Você jamais vai ter uma ver ponto, uma verdade relativa de ponto avançadíssima, novíssima, que não seja, você tem que caracterizá-la e falar no contexto dela, na estrutura dela, no arcabouço daquela ideia, em coisa que o povo existe, porque senão não adianta nada. Não é só o idioma, é o conteúdo, não é só a língua, a palavra, é o significado. Você faz uma recomposição então, daquilo. Todo significado nosso é terrível, porque é baseado em coisas que já passaram. A maioria, falando sua linguagem, demodê. Então nós temos que dar um jeito nisso, tem que arranjar coisa nova. Isso é que é o difícil. Maturidade holossomática, professor, que sintetiza tudo isso aí, não? Como é que é? Maturidade holossomática. A holomaturidade holossomática é isso. Holomaturidade. Que ela é ampla. Mas isso é evolução também, né? Você pega todo esse velho e transforma no novo. Isso aí é o novo. top da evolução de cada um aqui. Quem já tem alguma ideia nisso é o top. É o máximo que a pessoa conseguiu até o momento. Então, veja, para nós nos levarmos para a semiconsciencialidade, é preciso dar um jeito nisso. Para ser, tem que começar a frequentar a cabeça de vocês todo dia. Paracérebro. Eu já tive até vontade de fazer um negócio igual criança, para parar o cérebro. Para com o seu cérebro e olha o paracérebro. A recuperação de cons já é em parte uma. A recuperação de cons já é em parte uma. A recuperação de cons se faz por aí. Disso. Sem isso você não faz. Você faz espontâneo, mas aí é um processo de amador, é um problema mais instintual. Por isso o autodidatismo. Né? Recuperar megacons por instinto é burrice. Ainda é muito rudimentar, coisa de ameba. Valdo, é por isso que você insiste na questão da polimatia, porque sem ela não é possível fazer a transdução de uma coisa para outra. Aqui, ó, erudiciologia, eu vivo falando isso aqui. O que é que eu pedi para reaprender, sentar na erudição para tudo? Pai, é isso. Eles vão chegar lá. Eu sei que demora, tem que levedar a massa. Tem que arranjar massa crítica. Mas sem cognição, sem cultura, não dá para fazer esse trabalho. Tem elemento, não tem interface. Lá no fim você roda, bate na parapercepciologia. Roda, bate na parapercepciologia. É inevitável. Então, quem é casca grossa, não deve perder tempo com a gente. Tem cara que chega aí muito casca grossa, fala assim, você está muito casca grossa, se você não quiser mudar, esqueça a gente, vai cuidar da sua vida. O que você gosta? É da Umbanda? É de espiritismo? É do catolicismo? Eu falo tudo na cara. Ele não pode estar escondendo isso mais. TARES é isso, impactoterapia é isso. Valdo, o parapsiquismo é que vai acelerar esse mecanismo, ele é que dá o ritmo, a taquirritmia. Deixa eu te explicar. Lá no fundo, rodando, você experimenta tudo que tem na Reurbex, vai dar no parapsiquismo. A Reurbex é baseada no parapsiquismo. Que a hora que a pessoa atinge alguma coisa lá dentro, ela muda dentro de um nível mais avançado, aquilo então dá outro patamar. E a reurbanização tem que ser isso. Por exemplo, se você me perguntar assim, por que milhões de conscientes vão para um país ou para um planeta evolutivamente inferior à Terra? Eu digo, porque não quiseram assumir o parapsiquismo. Com isso, eu acho que eu faço a síntese de tudo que tem em matéria de Reurbex, de transmigraciologia, de tudo que tem por aí. Agora, veja, só posso falar isso hoje, porque eu tentei dar as primeiras noções rudimentares do Espiritismo sobre isso, não adiantou nada. Agora, o que é engraçado é que eu era rapaz, 16 anos, falando no ciclo de estudos. Tinha uma tribuna, a gente falava na tribuna, os velhos tudo ouvindo você, aquela monte moça de rapaz, aquele monte de gente, Centro Espírita Beladense assim, ó, cheinho, aquilo cabia 200, 300 pessoas.
Eu falava isso, conversava, ninguém, tudo boiava. Aí uns velhos chegavam para mim assim, meu filho, você está querendo falar umas coisas muito avançadas. Isso é uma fantasia, não dá, não vai colar aqui, não pega. Esquece isso. Põe uma coisa mais baixa, abaixa o nível. Eu tinha 16 anos. O povo lá não lia, eu já tinha lido demais até ali. Entende? Valdo, a parapedagogia depende da cognição e depende da erudição da polimatia. Mas sem o parapsiquismo, que é o professorado extrafísico transmitindo, não tem nada, né? Não tem parapedagogia. Não, o parapsiquismo é como se fosse a lupa maior. Sem essa lupa, você não enxerga as palavras pequenas, pequenininhas. Entendi. Tem que ampliar. A pessoa, ela é semicega. Por isso que é parapedagogia, né? Tem a questão do parapsiquismo. Parapedagogia. É o parapsiquismo. O parapsiquismo, Mas, ó, sem parapsiquismo... Viva a antiboneca, tá certo? Mas sem parapsiquismo não se tem cosmoética, também não se consegue ter muita cosmoética, né? É. Também. Tem uma colega ali que quer perguntar. Obrigada. Você chegou a pesquisar algo sobre a telepatia vinculada ao processo de contrapensene? Então, a telepatia, ela já está implícita nesses processos de acoplamento energético, né? Que a telepatia, ela é estudada na parapsicologia, né? Digamos, uma coisa muito artificial, de certa forma, né? Eles queriam provar que uma informação se transmite como se fosse um telefone, assim, né? Como se fosse um mecanismo, assim, uma coisa mecânica. E a telepatia, ela acontece o tempo inteiro com os acoplamentos energéticos, né? Ocorrem essas trocas de informação de um modo espontâneo, assim. Então, no contexto do contrapensene, já ocorre essa telepatia. Agora, pior de tudo é o seguinte, como que fica o encontro das emoções, no caso, dentro do contrapensene, essa telepatia das emoções? Isso é que complica o contrapensene, porque o emissor, ele carrega com uma emoção. O receptor já não está muito com vontade de receber e ele já desperta uma outra emoção. E aí cria o interpensene, quer dizer, faz a síntese dos dois pensenes e aquilo que era entrópico se soma, aí realmente, as ondas, né? Você faz o somatório das ondas e aquilo aumenta de intensidade ainda. Então a telepatia, de certa forma, ela fica pequena, né? O conceito de telepatia. Isso é uma coisa que acontece o tempo todo, essas trocas de informações, né? Tudo. Por isso que a parapsicologia não deu certo, né? Que eles queriam fazer uma ciência convencional do parapsiquismo. E não tem como, né? A ciência convencional do parapsiquismo não dá. Professor, poderia comentar sobre a personalidade de Samuel Faneor? Qual a sua opinião sobre a obra que ele realizou? Olha, o que eu quero dizer é o seguinte, na bibliografia do livro Projeciologia, eu falo e dou lá os livros, tudo que é que ele estudou sobre projeção. Mas eu não dou muito valor para as coisas dele, não, porque ele ainda era muito sectário. É muito seita, muito de processo, tipo de iniciação e outras coisas mais. Ele não chegou a usar os processos mentais somáticos mais sérios, de técnica, lógica, de certas coisas. Faltou muito para ele nisso. Mas ele foi um precursor das questões da projeção consciente. Esse é que é o valor dele. Tem vários livros, etc. Olha a bibliografia que eu tenho do livro Projeciologia, que eu falo nele. Professor, deixa eu lhe perguntar uma coisa aqui. Quando eu sentei aqui, eu fui ler o verbete do dicionário, né? Lendo a argumentação, assim, parecia que era um texto do Zizi. A impressão que dava do Filosofia do Meio, né? Parece ver, assim, bem claro. Algumas coisas aparecem. Tem bastante a ver, né? O Zizi já pensava essas coisas, isso aqui, né? Agora, veja, desde essa época eu mexia com cosmoética. E tinha problema com o povo. O povo quis me matar, me deram surra, eu passei aperto. Outra coisa, aquilo fixou tanto que eu tinha isso recorrente. De vez em quando eu lembrava na China. O negócio do povo. Parece que o confort desse parágrafo aqui da argumentação é igual. Não, foi mais de uma vida. O negócio foi mais de uma vida. Não foi só essa vida junto de Confúcio, com as coisas todas, não. Na China, o senhor Teve coisa depois. Na China? Então o negócio foi bravo, sério. Você sabe, ninguém esquece o primeiro sutiã. Entendeu? O povo que quer matar a gente com um milhão de coisas, só por causa das ideias.
O negócio não era fácil. Havia muita coisa ainda atrasada. Agora, o Confúcio, de qualquer maneira, foi um gigante, foi um herói, um ícone mesmo. Ele tem razão. Devido ao problema dele assentar as coisas na docência, na educação, na pedagogia. Aquilo é fora de série. Já que ninguém falou, deixa eu só chamar a atenção de uma coisa no verbete aqui, da exemplologia, né, que ninguém perguntou. E é interessante isso aqui. Escuta, ninguém perguntou aquilo que eu falei para todo mundo ler. Sabe que é a controversiologia aqui, ó, os 12 itens. Isso aqui é um negócio sério. Você está de acordo? Você leu os 12 itens, você está de acordo com ele? É um processo da ciência. Então, aqui da exemplologia. Não, fala até do fundamento da matemática aqui, ó. O intuicionismo, né? Como é que é isso? Então, isso aqui é o seguinte, né? A matemática, bom, Rosa, eu vou falar, você não me leva a mal. Se eu falar besteira, você me perdoe. Ele está pedindo a bênção para você. É o seguinte, o problema é o seguinte, né? Qual o fundamento da matemática? Então, assim, por que você fazer assim, uma afirmação matemática, um enunciado matemático, por que aquilo ali é uma coisa certa? Sei lá, qual a base disso? Como é que se pode afirmar isso? Então, os filósofos, eles já se ocupam com isso faz muito tempo, né, e tal. E a partir do século XIX, isso aumentou, porque teve muitas coisas novas da matemática, né, assim, da matemática superior e tal. E dois modelos opostos a esse aqui, o intuicionismo e o formalismo. O que é intuicionismo? É a ideia de que a matemática ela tem uma base intuitiva, ou seja, que qualquer pessoa tem uma experiência da matemática, que é a origem da matemática. Aquilo que você estava falando da imagética, a imagística, a imaginação, o perigo. Que é a origem do que chama dos números cardinais, né? Você tem aqui, por exemplo, um objeto. O número, ele é correspondente a uma coisa. Tá? Isso é o fundamento intuicionista da matemática. Que na base existe uma correspondência, digamos, dos números e das coisas. Formalismo já é você deduzir a matemática a partir de premissas lógicas. Então, não é uma base na intuição, numa coisa concreta. Ele coloca a matemática como um sistema de proposições abstratas, assim, formais. Por isso que é formalismo. Aí são duas visões rivais. É difícil da gente entender nisso tudo quando você põe a matemática. Você mesmo acabou de dizer aí, por exemplo, um número equivale a uma coisa, um objeto, uma realidade. Então, é aquele número. Agora, o número 1, ele não é diferente do outro 1. Na matemática tem que ser igual. Agora, então, o que se passa? Se for 2, ele já é diferente, porque ele é 2 vezes o 1. Então, vamos entender. Você pega um objeto e depois arranja um outro objeto igual. Você tem um objeto e mais um objeto. Você tem 2. Você vai examinar os objetos, eles não são iguais. Nem gêmeos idênticos são idênticos. Professor Valdo, o número então, não... aonde é que fica esses números da matemática? Vai mexer comigo. O que vocês acham? Com isso eu liquidei com a Não. Essa é a síntese não, que o Valdo, senhor coloca da matemática. Professor Valdo, é o seguinte, ó. Deixa eu explicar um negócio. Rosa, falava isso com o número. O que o professor Valdo está falando? Ele está Professor falando que a Valdo. matemática não dá conta da singularidade da consciência. Não, mas não é isso não. É porque vocês estão com o conceito errado de número. Me perdoe aqui. Olha só, quando você olha... Ela vai falar que tem o número menos 1 e o número mais 1. Não é isso, professor Valdo. Periódica, olha só o que é número. Número não, é uma um número qualidade. É amarelo, o outro é azul, é isso? Não é isso. Por exemplo, a diferença entre o amarelo e o azul não está em lugar nenhum. Não está nem no amarelo, nem no azul. É uma relação lógico-matemática. O que é o número? O número é uma propriedade, uma característica de conjunto. Então, por exemplo, se eu tenho um conjunto de 2 elefantes e um conjunto de 2 maçãs, os conjuntos são diferentes, mas a propriedade que está ali é que é o 2 que está ali em um e no outro. Você está falando da distinção de número. Então, o número é abstrato, é lógico matemático. A distinção de número e numeral, você está falando. O que ele estava falando, o que eu quero dizer então, isso número não é a coisa isso que você está contando. Isso aqui é um objeto, uma folha.
Aqui é um objeto, uma folha. É diferente, porque uma está escrita, a outra não está. Isso, em matemática Agora, assim, a matemática... Você é formalista. Independente, Oswaldo, se essa folha tivesse branca, elas não seriam iguais, porque igual é a mesma coisa. Então, assim, ó, essa caneta ela só é igual a ela mesma. Não existe identidade entre números. Não, entre números existe por não, quê? Mas calma. Não, são coisas distintas. Existe identidade entre números? Não, olha só, o número 1 é igual ao número 1, por quê? Se o senhor estiver olhando um conjunto de um elefante e um conjunto de uma caneta, a propriedade do 1 lá é a mesma propriedade do 1 aqui, mas não é o objeto que é um só. Não satisfaz em nada, isso é tapeação. Agora, então, essa folha que está branca aí, só botou uma folha branca aqui, uma folha branca, que elas não são iguais. Por quê? Porque a igualdade é só com ela mesma. Uma folha só é igual a ela mesma. Do ponto de vista qualitativo, não existem números. Mas é o conceito de quantidade. Agora... Existem quantidades reais, né? Mas não existem números. Não, a quantidade, o número, ele é lógico matemático, ele é um conceito abstrato. Existe, mas é abstrato, é um concreto abstrato. É uma invenção nossa. Não é porque, mas não é porque seja invenção que não existe, né? Existe o número, mas é uma relação. Você não pode pintar o número 1 de verde e amarelo. Ele existe mas virtualmente. Existe o número 1. Agora, gente, então eu desejo agora mais 500 verbetes vindo de você para estabelecer aqui as coordenadas das nossas discussões. E outra coisa, colocar o seu assistente aí sempre, que ajuda muito. Então tá, qualquer hora, precisa de vir. Dividindo vocês, pode ser 1000 verbetes, ok? Vamos ver. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 69 assinaturas no livro de presença, 16 perguntas presenciais e 13 perguntas respondidas online. Hoje temos 2 recados. Lúcio, dinâmica assistencial parapsíquica intercamp, e Lilian, acoplamentário. Boa tarde. O Intercamp vem convidar a todos a participar do curso Dinâmica Assistencial Parapsíquica, que vai ocorrer no dia 25 e 26 de agosto de 2012 em Fortaleza. Os epicentros serão os professores Moacir Gonçalves e Everaldo Bergosini. Certo? O curso oferece campo parapsíquico interassistencial, campo para mobilização energética visando desbloqueio holochacral e debates sobre parapercepções, parapsiquismo, desperticidade e epicentrismo. Maiores informações vocês podem pegar pelo e-mail contato.fortaleza@intercamp.org ou pelos telefones DDD 85 3087 8076 ou 8888 8076. Obrigado. Então, nos dias 27, 28 e 29 de julho, vai ocorrer o segundo acoplamentário desse mês. Então, esse acoplamentário vai ser específico para estudar a interassistencialidade. Os professores IPCOM serão o professor Alexander Stein, professor Rui Bueno e professora Kátia Aracaki. Então, nós temos ainda mais ou menos umas 10 vagas. Quem tiver interesse em estudar a sua questão de interassistência relacionada com o parapsiquismo, venha fazer parte dessa turma. Muito obrigada. O verbete da manhã é autoassédio latente, especialidade para patologia. Autor, professor Maximiliano Heimann. Obrigado e boa tarde a todos.